Eles tocaram nossos corações, nos fizeram sorrir e se tornaram queridos amigos aos quais sempre seremos eternamente devotados. Aos 71 anos, John Travolta costuma sentar-se sozinho em sua tranquila casa na Flórida, onde as paredes ainda carregam o perfume de sua falecida esposa, e os olhos dos filhos que perdeu ainda o observam das molduras que revestem o corredor. Lá fora, pela janela, a luz do sol é tão dourada quanto nos anos em que ele fez o mundo inteiro dançar. Mas dentro daquele cômodo, o passado nunca dorme. Ele sussurra em ecos que carregou por toda a vida, os chamados da esposa que perdeu, os colegas de elenco que se foram, a mãe e a ex-amante levadas pelo câncer e a respiração entrecortada do filho que um dia desmaiou em seus braços. No entanto, se você olhar apenas para o tapete vermelho, as luzes do palco ou os passos de dança que o tornaram uma lenda, jamais imaginaria nada disso. Porque na tela, John Travolta é um ícone inabalável. Ele é Tony Monero de Os Embalos de Sábado à Noite, o homem que fez o planeta inteiro enxergar sua própria juventude na pista de dança. Ele é Danny Zuko, da Grécia, o garoto imortal de jaqueta de couro com um sorriso radiante como o verão. Ele é Vincent Vega, de Pulp Fiction, testemunha de uma das maiores reviravoltas da história de Hollywood. Mas por trás dessas personas imortais, existe um homem que se viu muitas vezes diante dos caixões das pessoas que mais amava. Um homem cujo destino parece zombar dele com um ciclo cruel. Qualquer um que conquiste seu coração acaba sendo levado pelo câncer ou pela tragédia. Um homem que precisa encontrar uma maneira de respirar em uma casa que se torna cada vez mais silenciosa a cada ano, enquanto o mundo continua a vê-lo como um símbolo eterno de alegria. E esse é o paradoxo de John Travolta. Um homem com o coração ferido por inúmeras perdas, mas ainda assim encarregado de fazer o público acreditar na luz. De uma casa apertada em Nova Jersey, às noites gloriosas no Cannes. Dos passos de dança que remodelaram a cultura pop às noites em que se sentava sozinho, segurando os pertences do filho. Sua história não é a história de uma estrela. É a história de um homem carregando uma profunda tristeza. Para entender por que o mundo ainda ama John Travolta, acompanhe-nos enquanto exploramos as sombras que se escondem em sua vida. John Joseph Travolta nasceu em 18 de fevereiro de 1954 em Englewood, Nova Jersey, em uma casa pequena demais para 6 crianças e com um sonho grande demais para caber entre 4 paredes. Ele era o caçula, o que significava que nunca recebia toda a atenção que merecia. O espaço era limitado, o barulho incessante e a pobreza permeava cada tijolo daquela modesta casa cinza, situada em um bairro operário. Seu pai, Salvatore A. Sam Travolta, um dia sonhou com campos de futebol, mas a vida o levou a uma oficina mecânica decadente, onde suas mãos estavam sempre enegrecidas de graxa e o cheiro de borracha queimada impregnava suas roupas como um destino do qual ele jamais conseguiria se livrar. Ele chegava em casa todas as noites com a camisa de trabalho, impregnada de odores, colocava seu salário sobre a mesa da cozinha e suspirava ao ver a pilha de contas que o esperava. A família nunca passou fome, mas também nunca viveu confortavelmente. O amanhã era sempre uma incógnita pairando sobre os jantares de massa e pão. Sua mãe, Helen Cecilia Burke, fora outrora do palco. Cantara atuara e até se imaginara como uma voz memorável. Mas, quando as luzes se apagaram, tornou-se professora de inglês e teatro, depositando todas as suas ambições inacabadas nos filhos. Sua garganta engrossou de tanto ler roteiros. Suas mãos estavam empoeiradas de giz, mas seus olhos sempre brilhavam ao olhar para os filhos, como se um pedaço de sua juventude renascesse em cada um deles. Mas a casa dos Travolta não era um refúgio de paz. Era um campo de batalha pela sobrevivência, envolto em vozes altas, passos apressados e pequenas brigas entre 6 irmãos, amontoados em meio a tantos rostos e tão pouco espaço. A geladeira enchia e esvaziava de forma imprevisível. Os sapatos eram passados de uma criança para outra, e o sono era frequentemente interrompido por portas que se abriam sozinhas ou pelo vento que assobiava através de uma janela quebrada. John dormia com 2 irmãos sob um teto amarelado. Cada respiração de outra pessoa o lembrava de que nada em seu mundo lhe pertencia de fato. Talvez por isso, desde muito cedo, ele aprendeu que a atenção era uma espécie de moeda de troca. E se quisesse alguma coisa, precisava conquistá-la. Cantava para a mãe, dançava para fazer os irmãos rirem, imitava todos na casa como um jovem ator preso em um palco. Muito pequeno. Quando Helen organizava pequenos ensaios, John ficava no canto da sala, os olhos brilhando como se absorvesse cada som. Numa idade em que a maioria das crianças brincava com terra e latas, ele já sabia o que era estar diante de uma plateia, mesmo que essa plateia se resumisse a 4 paredes e alguns irmãos zombeteiros tentando conter o riso. Mas o caos também deixava marcas silenciosas.
As noites em que ficava acordado por causa de discussões, as manhãs em que seus pais escondiam a preocupação por trás de um sorriso, as contas chegando em ondas como chuva. Ele via o cansaço no andar do pai, o sacrifício nos olhos da mãe, e entendia que, se quisesse escapar daquele ciclo, teria que ir embora. Aos 16 anos, as rachaduras não podiam mais ser escondidas. Cada vez que abria a porta do quarto, o cheiro de borracha e óleo de máquina das roupas do pai invadia seu nariz. Cada vez que observava a mãe diante do quadro negro, via seus sonhos enterrados sob camadas de giz branco. E assim, numa manhã de novembro de 1970, no meio da aula, ele se levantou e disse algo que ninguém esperava. Estou desistindo. Não por rebeldia, mas porque o silêncio daquela casa lotada se tornou o maior empurrão de todos. Ele passou meses pulando refeições, caminhando em vez de pegar o ônibus para economizar cada centavo. E em 12 de dezembro, com apenas $150, uma mala velha, um manual surrado do estúdio de atores e uma crença inabalável, ele escapou. Sem lágrimas, sem maldade. Apenas um pequeno bilhete com o número de um armário para seu irmão esvaziar mais tarde. Uma despedida silenciosa de sua infância. John Travolta, o garoto que um dia precisou lutar por cada olhar em uma casa repleta de gente, entrou no mundo carregando uma dura verdade. Ninguém mais o olhava. Ninguém o esperava. Ninguém prometeu que ele conseguiria. Só restavam o sonho e a fome, tanto literal quanto metafórica. À sua frente, Nova York não abriu os braços para um garoto de 16 anos de Englewood. Não era nada parecido com o sonho que ele imaginara quando guardou $150 no bolso de sua jaqueta surrada. A cidade era fria, agitada, indiferente e não tinha absolutamente nenhum espaço para alguém com esperanças grandes demais para a sua idade. Durante os primeiros 8 meses, John viveu como uma sombra errante pelos apartamentos temporários de amigos, dormindo em sofás duros como madeira, às vezes em uma cadeira de plástico enfiada no fundo de uma sala de ensaio, às vezes em um corredor onde apenas o chiado de um radiador velho quebrava o silêncio. Ele comia cachorros quentes baratos, bebia água da torneira para sobreviver e tentava esconder o cansaço atrás de um sorriso cada vez que entrava em uma audição. Ele já sabia que iria fracassar. Os diretores de elenco o olhavam por exatos 3 segundos, assentiam educadamente e passavam para o próximo currículo. Ninguém perguntava de onde ele vinha, por que havia abandonado a escola ou quantas noites havia dormido no frio cortante. Tudo o que viam era um garoto, jovem demais, magro demais, invisível demais em uma cidade de milhões. Mas essa mesma invisibilidade o fortaleceu. Mais tarde, John diria que havia dias em que ficava parado em frente ao espelho, encarando seu rosto magro, sussurrando para si mesmo: eu não vou morrer nesta cidade. Então, um dia, em agosto de 1971, o destino, disfarçado como costuma fazer nos cenários mais simples, apareceu em uma lavanderia. Enquanto dobrava roupas para ganhar dinheiro, John ouviu 2 jovens atores conversando sobre as audições para a produção itinerante de Grease. Mesmo sem nunca ter visto o espetáculo, ele decidiu arriscar. Com uma confiança construída inteiramente pelo desespero, entrou na sala de audições, mentiu dizendo que conhecia bem o musical e cantou e dançou com tanta intensidade que parecia estar apostando a própria vida naquele momento. E o diretor viu o que quase ninguém mais tinha visto. Não um menino, mas uma faísca que se recusava a apagar. John foi escalado para o papel. Com um salário de $185 por semana, ele finalmente escapou da fome constante e embarcou em uma jornada de quase 1 ano. 47 cidades, 312 apresentações, hotéis baratos com lençóis ásperos e janelas que nunca paravam de ranger. Mas os aplausos, mesmo de plateias de cidades pequenas, tornaram-se seu oxigênio. Foi a primeira vez que ele sentiu o mundo lhe dizendo que ele tinha feito a coisa certa ao deixar tudo para trás. Mas aquele holofote era apenas uma pequena parte da jornada. Quando a turnê terminou, John se viu diante de uma decisão que muitos considerariam imprudente. Beirando a insensatez, ele gastou todas as suas economias, comprou um Oldsmobile e dirigiu rumo ao oeste, em direção a Hollywood. Sem amigas, sem planos, ninguém à sua espera, apenas a estrada e uma certeza. Se não fosse agora, se afogaria em arrependimento pelo resto da vida. O carro quebrou poucos dias depois de sua chegada à Califórnia. John dormia em estacionamentos, tomava banho em uma academia por $3 cada vez e tratava de a escova de dentes barata que comprara em uma loja de descontos como se fosse um bem precioso. Mas, mesmo exausto, ele ainda comparecia às audições, onde as pessoas o olhavam como se ele tivesse entrado na sala errada. Seu primeiro papel foi interpretando um homem inconsciente em um programa de emergência, aparecendo por 47 segundos e ganhando $75. Para qualquer outra pessoa, isso poderia ter parecido um insulto, mas para John era a prova de que ele ainda existia na ativa.
Então vieram alguns papéis minúsculos em filmes de comédia para iniciantes, migalhas da mesa de Hollywood, mas o suficiente para mantê-lo motivado. Um dia, o telefone tocou. Uma nova sitcom precisava de um jovem enérgico para uma participação especial. John correu para lá quase meia hora atrasado, vestido de forma completamente inadequada, certo de que tinha acabado de perder sua última chance. Mas quando a câmera ligou, algo dentro dele se acendeu, meses dormindo em corredores. As rejeições impiedosas, tudo se fundiu em uma única força. John se transformou bem diante dos olhos de todos, tornando-se Vinnie Barbarino, o garoto arrogante, charmoso e insubstituível de Brooklyn. Em 9 de setembro de 1975, estreou Welcome Back, Kotter. Em 6 semanas, John Travolta deixou de ser o garoto desconhecido que um dia dividiu um quarto apertado com 2 irmãos. Ele recebia mais de 10.000 cartas de fãs por semana e 2 funcionários da ABC trabalhavam em tempo integral só para abri-las. Seu rosto estampava lancheiras, camisetas e adesivos. A América só falava de Barbarino. Mas, assim que a tempestade da fama começou, John sentiu outro medo se insinuar. Essa fama poderia se tornar sua prisão. Porque, quando fez o teste para os embalos de sábado à noite, o diretor disse sem rodeios: "Não quero Barbarino no meu filme." Um tapa na cara, mas também um momento que mudou toda a sua vida. John entendeu que, se quisesse escapar daquela sombra, teria que trilhar um caminho que ninguém acreditava que ele ousaria percorrer. E naquelas noites de inverno no Brooklyn, enquanto observava silenciosamente cada passo, cada postura dos jovens em Coney Island, ele ainda não se dava conta de que estava se preparando para um papel que redefiniria quem ele era. Um papel que não só salvaria a carreira de John Travolta, como também remodelaria a própria cultura pop. Foi nesse momento que Tony Manero começou a nascer. Não em um estúdio de dança, mas no coração de um jovem que havia experimentado a fome, a humilhação, a exaustão e a solidão em uma cidade que nunca dorme. Tony Manero não era apenas um papel. Foi a chave que escancarou a porta que Hollywood manteve fechada na cara de John por anos. Mas para atravessar essa porta, ele teve que pagar com sangue, suor e um pedaço da sua alma. Os ensaios para os embalos de sábado à noite não eram dança. Eram combate. 2 horas por dia. Seu corpo tremia sob o calor escaldante do set. Seus pés inchavam até que cada passo parecia que ele estava andando sobre lâminas. Aquele famoso terno branco nem sempre estava impecável e deslumbrante. Muitas vezes estava tão encharcado de suor que ficava pesado, e John tinha que esperar que os membros da equipe o secassem antes de ousar continuar filmando. Mas a parte mais cruel foi que ele teve que despejar em Tony Monroe toda a dor que carregava. A saudade de Diana, a incerteza da juventude, a ânsia de ser visto não como um ídolo adolescente, mas como um verdadeiro artista. E foram justamente essas coisas invisíveis que fizeram sua atuação explodir na tela. Quando o filme estreou em 1977, o mundo parou. A pista de dança do Brooklyn se tornou um santuário cultural. Jovens de Nova York a Tóquio copiaram seu jeito de andar, imitaram seu olhar frio, porém penetrante, e a música de BG tornou-se a nova pulsação das ruas da cidade. John Travolta, com apenas 23 anos, recebeu sua primeira indicação ao Oscar. Mas, no exato momento em que o mundo o via como o rosto de uma geração, ele começou a sentir um estranho vazio, como se quanto mais altos os aplausos, mais distante ele se tornasse de si mesmo. Então veio Grécia. Não como um filme, mas como um furacão que engoliu a cultura pop por completo. Danny Zuko deixou de ser apenas um personagem. Ele se tornou a personificação da eterna juventude. Pôsteres do filme cobriam os quartos de milhões de adolescentes. Estações de rádio tocavam You're the One That I Want centenas de vezes por dia. E as sessões de cinema esgotavam de Los Angeles a Londres. O filme arrecadou mais de 300 milhões de dólares, uma quantia inimaginável para a época. Como Grace, John deixou de ser apenas um jovem ator promissor. Ele se tornou uma lenda antes mesmo de ter idade suficiente para entender o preço de se tornar uma. E foi então que o cansaço começou a se insinuar nos espaços vazios de sua vida. Voos promocionais intermináveis, entrevistas tão longas que sua voz ficava rouca, sessões de fotos que nunca paravam. Tudo isso fazia com que seu sorriso, o sorriso que o mundo adorava, às vezes parecesse nada mais do que uma máscara que ele era obrigado a usar. Mas por trás dos pôsteres coloridos, uma sombra começava a se formar. Ele estava sendo visto como um fenômeno, não como um ator. Os diretores ainda viam Barbarino, mesmo que ele já tivesse se transformado em Tony Monroe e Danny Zuko bem diante de seus olhos. Os roteiros que chegavam giravam em torno de um único molde. O cara bonito, um pouco arrogante, que sabia dançar, sorrir e ser superficial. Hollywood o adorava, mas adorava uma versão dele que ele sabia que jamais conseguiria manter para sempre.
Quando Os Embalos de Sábado à Noite estreou em 1983, o mundo esperava um grande retorno, mas a imprensa o massacrou. Alguns críticos chegaram a descrever sua dança como suada, porém vazia. Essas manchetes se tornaram a primeira lâmina cravada na imagem invencível que o mundo havia lhe atribuído. Seus quartos de hotel estavam sempre cheios de flores e cartas de fãs. Mas à noite, ele se sentava sozinho, lendo cada crítica negativa como se estivessem falando dele, e não do filme em que atuava. Pior ainda era o que acontecia a cada momento com Lily Tomlin. Um desastre tão amplamente ridicularizado que se tornou uma piada nacional. As pessoas diziam que ele estava acabado. Diziam que seu brilho havia se intensificado demais, cedo demais. Diziam que ele jamais ressurgiria. E por um breve e fugaz instante, John acreditou neles. Mas então, como sempre em sua vida, ele se recusou a desistir. Olha quem está falando. De 1989, com o bebê Yoda, dublado por Bruce Willis, o trouxe de volta às bilheterias com um enorme sucesso inesperado. Mas, apesar do sucesso, os críticos ainda o encaravam com ceticismo. Uma estrela de segunda categoria, escreveram. Um ator que já foi famoso, disseram. Não foi um retorno triunfal, apenas um breve momento de fama. E então, quando Hollywood parecia ter esquecido seu nome, surgiu um homem com um roteiro capaz de mudar seu destino. Quentin Tarantino. Tarantino enxergou o que o mundo havia esquecido. A profundidade, a fragilidade, o perigo, o mistério dentro de John Travolta. Ele queria John para Vincent Vega, um homem que era aterrorizante e lamentável, engraçado e sombrio ao mesmo tempo. Pulp Fiction estreou em Cannes. 6 minutos de aplausos. 6 minutos com a plateia de pé. 6 minutos em que John Travolta renasceu diante do mundo inteiro como uma chama que nunca se apagou, apenas coberta por camadas de poeira, tempo e dor. Sua segunda indicação ao Oscar não foi um elogio, foi uma confirmação. A prova de que o garoto que um dia dormiu em corredores e aceitou uma aparição de 47 segundos na tela nunca esteve errado em acreditar em seu sonho. Mas o preço desse renascimento, como ele logo descobriria, nunca é barato. Porque quanto mais alto ele subia, mais longas e escuras se tornavam as sombras que o aguardavam. Após a vitória triunfante de Pulp Fiction, seria de se esperar que tudo se abrisse como um novo capítulo repleto de liberdade. Em vez disso, veio uma série de más escolhas, filmes fracassados e sussurros que se tornavam mais altos a cada ano que passava. As oportunidades de ouro que antes caíam em suas mãos agora lhe escapavam por entre os dedos. Ele recusou filmes como American Gigolo e An Officer and a Gentleman's Splash, que mais tarde transformariam Richard Gere e Tom Hanks em lendas. E a cruel verdade era esta: Hollywood nunca se esquece das vezes em que você diz não. Só se esquece quando não tem mais motivos para dizer sim. No ano 2000, Travolta apostou tudo em uma única aposta: Battlefield Earth. Adaptado do romance de L. Ron Hubbard, fundador da Scientologia, o sistema de crenças ao qual ele se apegou durante períodos de profunda perda. Não era apenas um projeto. Era um voto de lealdade, um sonho pessoal que ele acalentava há uma década. Mas Hollywood não se importa com os sonhos de ninguém. A Reconquista tornou-se um dos maiores fracassos da história do cinema. Um orçamento de 70 milhões de dólares, uma arrecadação de apenas 29 milhões e uma onda de chacotas em todos os meios de comunicação. Programas de entrevistas noturnos exibiam o rosto de Travolta na tela apenas para rir da situação. O homem que antes era aplaudido por 6 minutos seguidos, agora se tornava uma piada em segundos. John admitiu mais tarde. Riram mais de mim do que me ouviram. E talvez esse tenha sido o momento que mais o magoou. Os anos seguintes foram tudo menos tranquilos. Ele foi gradualmente afastado do centro dos grandes projetos. Os estúdios ficaram mais cautelosos. Roteiros que antes chegavam primeiro a ele agora eram enviados para jovens estrelas em ascensão. De ganhar 20 milhões por filme, ele passou a aceitar discretamente papéis menores, filmes de lançamento limitado, projetos que a imprensa quase não se importava mais. Por fora, mantinha a calma de alguém acostumado à dureza. Mas por dentro, o que se desfazia não era apenas a fama. Era a sensação de não ser mais necessário. Como se o caos externo não bastasse, outra tempestade se formava em sua própria vida. A Scientologia, a organização que ele outrora considerara uma tábua de salvação em seus momentos mais difíceis, começou a lançar uma sombra sobre seu nome. Quando ex-membros se manifestaram, mencionaram John repetidamente, envolvendo-o numa teia de histórias sobre controle, doutrinação, intimidação e sigilo. Alguns alegaram que ele estava preso, que não podia sair porque a organização detinha muita informação pessoal sobre ele. Ele permaneceu em silêncio, mas o silêncio às vezes ressoa mais alto do que qualquer negação. Então, em 2012, um verdadeiro raio o atingiu. Uma série de processos judiciais o acusando de má conduta sexual por parte de massagistas homens.
As alegações eram perturbadoramente detalhadas, embora, no fim, todas tenham sido retiradas ou descartadas. Mas em Hollywood, um único boato é suficiente para abalar uma carreira. Ele nunca tinha visto seu nome aparecer tanto na imprensa e de todas as maneiras que jamais desejara. Os tabloides estampavam manchetes diariamente. Programas de entrevistas dissecavam cada boato. Comentários maldosos se espalhavam pelas redes sociais. Então, Douglas Godber, seu ex-piloto, afirmou que eles tiveram um relacionamento amoroso que durou anos. Mais um processo, mais uma onda de ruído, mais um ciclo de especulação sem fim. Encarar Hollywood. Hoje já era difícil. Encarar o mundo inteiro. As pessoas que um dia o amaram, o admiraram, que tinham seus pôsteres nas paredes dos quartos, era ainda mais difícil. Em algum lugar de sua enorme casa, depois de um dia sendo bombardeado por manchetes, John deve ter se perguntado se algo do que havia construído desde os 16 anos ainda estava intacto. Mas a queda mais profunda não viria da mídia, nem das bilheterias. A dor viria de sua vida privada, a única coisa que ele sempre lutou com todas as suas forças para proteger. E seria mais implacável do que qualquer boato, qualquer crítica, qualquer fracasso. Porque, nos meses que se seguiram, o destino golpearia seu coração repetidas vezes, sem piedade, até quase o esmagar. Se a fama foi a chama que alçou John Travolta ao céu de Hollywood, a dor foi o que o manteve com os pés no chão. Um lembrete de que nenhuma glória vem sem um preço. Mas o destino não lhe impôs as tristezas comuns que a maioria das pessoas enfrenta. Em vez disso, a vida o atingiu com uma série de perdas brutais, tão implacáveis que pareciam uma maldição, cada uma abrindo uma rachadura mais profunda que a anterior. A primeira tragédia chegou quando ele tinha apenas 22 anos, no set de filmagem de O Menino da Bolha de Plástico. Em 1976, ele conheceu Diana Hyland, a primeira mulher que o fez acreditar que o amor podia curar tudo. Na época, John Travolta, um jovem de 22 anos ainda com a inocência de alguém que estava começando no cinema, conheceu Diana Hyland, uma atriz consagrada de 41 anos, com olhos que sempre carregavam um calor que ele jamais conhecera. Diana interpretava a mãe dele, mas fora das câmeras. Nenhum dos olhares entre eles lembrava algo maternal. Pareciam duas pessoas entrando lentamente em algo terno e perigosamente frágil. O tipo de amor em que uma única respiração fora do ritmo podia destruir tudo. Falas que antes eram apenas falas se transformavam em pequenas risadas que ecoavam pelos corredores escuros. Jantares simples se tornavam longas conversas que se estendiam até depois da meia-noite. E todas as manhãs, John deixava uma pequena flor à porta dela. Nada extravagante, nem mesmo acompanhada de um bilhete. Apenas a sua maneira de dizer: ainda estou aqui hoje, e ainda faço parte do mundo onde você existe. Aos 22 anos, John nunca imaginara que o amor pudesse ser tão tranquilo. Depois de anos vagando por Nova York, dormindo em bancos duros, comendo refeições que mal davam para sobreviver, Diana se tornou o lar que ele pensava que jamais tocaria. Eles falavam de casamento não com a impulsividade da juventude, mas com a certeza de duas almas que acreditavam ter encontrado sua metade perdida. Eles brincavam sobre os nomes dos futuros filhos, sobre uma casa com janelas grandes. John disse certa vez: ela foi a primeira pessoa que me fez acreditar que o amor podia curar. E para um jovem que um dia carregou a fome no bolso do casaco, isso significava mais do que qualquer confissão. Mas o destino sempre sabe exatamente quando atacar. Por trás de seu sorriso radiante, Diana lutava contra um câncer de mama. Uma verdade que ela escondia porque não queria sobrecarregar o jovem que a amava com tanto desespero. Quando soube a verdade, ele não fugiu. Permaneceu ao lado da cama dela, lendo roteiros para distraí-la da dor, cantarolando suas melodias favoritas. Quando a agonia fazia seu corpo tremer, ele segurava sua mão, a mesma mão que havia sustentado sua vida, como uma porta que se abria para a verdadeira vida adulta. Certa noite, quando ela estava mais frágil, Diana olhou para ele com olhos exaustos e serenos e sussurrou: mesmo que me reste apenas um ano, é o suficiente, porque eu te amei. Aquele momento despedaçou o coração de John. Ele queria se casar com ela imediatamente, agarrar-se a cada fragmento de tempo que lhes restava. Mas o tempo escolheu ser cruel. Em 27 de março de 1977, Diana Hyland deu seu último suspiro nos braços de John. Ela tinha apenas 41 anos. Ele, apenas 23. Naquele momento, ele não chorou, simplesmente encostou a testa na dela, como se tentasse ouvir se ainda restava algum vestígio de vida. Mas tudo o que restou foi um silêncio perfeito demais. O silêncio de uma perda irreparável. Alguns dias antes, ele havia preparado um terno branco para a viagem ao Rio. A viagem em que prometeram começar a vida juntos. Em vez disso, usou aquele mesmo terno no funeral dela. Noivo de volta para Nova York. Ele olhou pela janela, deixando as lágrimas caírem até que o mundo lá fora se tornasse um cinza frio.
Andy Warhol disse mais tarde que viu John naquele voo, curvado, abraçando os joelhos como uma criança que fora roubada tanto do amor quanto da fé no mundo. Mais tarde, John disse: se ela tivesse vivido, eu teria me casado com ela. Ninguém jamais tocou minha alma como ela tocou. Mas a tragédia não terminou no funeral. Quando voltou para sua casa vazia, viu o vaso que ela tanto amava ainda sobre a mesa. Suas pétalas murchas, sua fragrância se dissipando no ar como a presença dela, assombrosa, distante, mas inalcançável. Nas longas noites que se seguiram, ele se sentava sozinho no escuro, lendo trechos em voz alta como se Diana ainda estivesse em algum lugar do quarto. Ainda ouvindo, ainda sorrindo. Quando as câmeras o chamaram de volta, John carregava toda aquela dor, toda aquela raiva, todo aquele vazio para os embalos de sábado à noite. O mundo viu Tony Monero como uma figura vibrante e cheia de estilo. Mas para John, cada passo de dança era um ato de sobrevivência, cada inclinação de cabeça. Uma despedida. A indicação ao Oscar fez mais do que reconhecer seu talento. Tornou-se um passaporte que levou seu luto à luz, uma prova de que a tragédia podia ser transformada em arte. O primeiro amor de John Travolta terminou como uma ferida profunda. Linda, ardente, mas cheia de sangue. Ele ainda não sabia que a mesma sombra implacável que levou Diana voltaria. E da próxima vez, levaria alguém ainda mais próximo, alguém ligado a ele por sangue e respiração. E o destino foi cruel o suficiente para não esperar que ele se curasse. Apenas 20 meses após a morte de Diana, a mesma doença levou a mulher mais importante de todas, Helen Cecilia Burke. Sua mãe, aquela que colocou o primeiro roteiro em suas mãos, aquela que viu a luz nele muito antes dele mesmo a ver. Ela escondeu a doença por meses para que não o sobrecarregasse enquanto o filme Grease alcançava sucesso mundial. Quando John descobriu a verdade, ela já não tinha forças para falar. Ele voltava para casa sempre que podia, lendo falas para ela e cantando as músicas que ela lhe ensinara na modesta cozinha da casa deles em Englewood. Mas em 3 de dezembro de 1978, enquanto Grease ainda dominava as bilheterias do mundo todo, ela faleceu tranquilamente. Os aplausos para ele ecoaram pelos teatros do mundo todo. Mas dentro da casa dos Travolta, tudo o que restava era o silêncio desesperado de um filho que havia perdido a mãe. E como se para jogar sal em uma ferida que ainda nem começara a cicatrizar, apenas 6 meses depois, seu pai se casou novamente com a mesma enfermeira que cuidara de Helen em seus últimos dias. Exteriormente, ele sorria, oferecia bênçãos e se comportava com a graça de um filho querido. Mas por dentro, sentia uma porta da memória se fechar com força, de forma rápida, fria e dolorosa. Ele havia perdido a mulher que amava e a mãe que o criou, tudo em um intervalo de 2 anos. Mas o universo ainda não havia terminado com ele. E então, anos depois, em meio às ruínas que o destino espalhou após as mortes de Diana e Helen, a vida finalmente abriu uma porta de luz para John Travolta. Um vislumbre de esperança, uma promessa, um tipo de amor que poderia fazer um homem acostumado à perda acreditar que seu coração ainda poderia bater de alegria. O nome dessa esperança era Kelly Preston. Eles se conheceram em 1987 no set de filmagem de Os Especialistas, um encontro sem nada de espetacular ou dramático, mas carregado de algo silencioso, algo perfeitamente cronometrado. Kelly, então casada, exibia o sorriso de uma mulher que compreendia o próprio coração. E John, adorado pelo mundo, ainda era o jovem que carregava 2 feridas que nunca cicatrizaram. Tudo começou com amizade. Depois, intimidade. E então, um fio invisível que ambos perceberam lentamente os puxava um para o outro. Mas foi somente quando o destino lhes deu uma segunda chance, com o fim do casamento de Kelly, que a chama realmente se acendeu. Não era um amor frenético, era paz. Era a sensação de estar em casa. Foi a primeira vez que John conseguiu respirar sem se sentir vazio. Na véspera de Ano Novo de 1991, sob a neve branca dos Alpes suíços, com fogos de artifício iluminando o céu noturno, John se ajoelhou. Não como uma estrela de cinema, mas como um homem desesperado para acreditar que, desta vez, o amor duraria. Kelly chorou, assentiu com a cabeça e, naquele instante, a neve que caía parecia querer testemunhar um coração despedaçado sendo remendado com ternura. O casamento deles aconteceu em Paris, suave, acolhedor, tão lindo que o próprio ar parecia brilhar. Kelly usava renda. John, I'm smoking simples. Mas foram os olhos deles, os olhos de 2 pessoas que um dia estiveram perdidas, mas que agora se encontraram, que emocionaram a todos. Alguns meses depois, uma segunda cerimônia na Flórida encerrou o primeiro capítulo de uma história de amor quase linda demais para ser verdade. E então Jet chegou. Para John Travolta, Jet não era apenas uma criança. Era um milagre, uma prova de que, às vezes, o destino retribui. Ele segurou o filho no hospital e sussurrou: "Você é a luz do seu pai." Kelly estava ao lado deles, sorrindo,
Um sorriso que John lembraria até o dia em que seu coração parasse de bater. Eles se tornaram uma família de verdade. Sua casa se enchia de risos, de pilhas de panquecas pela manhã, de viagens de carro, de noites de cinema aconchegados sob cobertores. Para John, isso não era apenas felicidade, foi a salvação. Ele disse certa vez: "O maior papel da minha vida é ser marido e pai." E todos que os viam acreditavam nisso. Mas essa alegria era muito mais frágil do que jamais imaginaram. Quando era muito jovem, Jet foi diagnosticada com uma doença de Kawasaki, uma condição rara que afeta o coração e o sistema imunológico, frequentemente causando convulsões repentinas. John e Kelly escolheram o silêncio não por vergonha, mas para proteger o filho da piedade do mundo. Construíram suas vidas inteiras em torno dele, repletas de amor, esforço e paciência. Jet adorava aviões, assim como seu pai. Ele desenhava jatos e foguetes em todos os seus cadernos. "Eu quero voar", dizia ele. E John acreditava que um dia seu filho voaria, não com asas, mas com a coragem que carregava. Então, o dia fatídico chegou. Era 2 de janeiro de 2009, uma manhã tranquila nas Bahamas. Brisa suave do oceano, ondas calmas, nenhum sinal do que estava por vir. Ela gritou pelo pai, um grito que John ouviria em seus pesadelos pelo resto da vida. Jet teve uma convulsão no banheiro. Ele caiu. Sua cabeça bateu na banheira. John correu como se sua alma estivesse sendo arrancada do corpo. Ele caiu de joelhos ao lado do filho, a criança que um dia segurou sob as luzes do hospital, a criança a quem prometeu proteger para sempre, e tentou desesperadamente fazer RCP com as mesmas mãos que haviam hipnotizado o mundo. Nada poderia tê-lo preparado para aquele momento. "Foram os minutos mais longos da minha vida", disse ele. Benjamin ainda não havia nascido. Ela tinha apenas 9 anos. Kelly ficou paralisada, com as mãos tremendo, incapaz de juntar os pedaços de seu coração despedaçado. A ambulância chegou, mas era tarde demais. 16 anos. Um sonho inacabado. Uma família jogada em um abismo sem fundo. John Travolta, o homem que um dia fez o mundo inteiro se levantar, desabou no chão como alguém que teve a coluna arrancada. "Eu não sabia se conseguiria sobreviver a isso", admitiu ele. Kelly segurou a cabeça do filho na sala de emergência. "Surrender. Eu trocaria minha vida pela sua se pudesse." O funeral transcorreu em um silêncio ensurdecedor. Flores brancas por toda parte. Ela agarrada à mão do pai. Kelly mal conseguindo ficar de pé. Afora de Jet na mesa memorial. O sorriso radiante do menino que um dia desenhou aviões parecia uma lâmina cortando seus corações. Então, a tragédia se transformou em uma nova crueldade. Uma tentativa de extorsão de 25 milhões de dólares. Estranhos exploraram seu luto, ameaçando divulgar informações médicas privadas a menos que pagassem. John estava sentado no tribunal, obrigado a ouvir cada detalhe agonizante do momento em que seu filho morreu. Ele mal conseguia respirar. "Senti como se estivesse sendo esfolado vivo", disse ele. Disse que não suportaria um segundo julgamento. O caso foi arquivado, mas a ferida permaneceu, sangrando silenciosamente dia após dia. E então, um pequeno milagre, o suficiente para manter um homem respirando, chegou em 2010. Benjamin, um presente que John chamou de "a luz que Deus enviou para que pudéssemos continuar de pé." Nos braços de John, aquela criança não era apenas um filho. Ele era um motivo para continuar vivo. Mas o que John não sabia era que a crueldade do destino ainda não havia terminado com ele, e a escuridão retornaria, ainda mais profunda e implacável. Dor após dor. John Travolta parecia não ter tempo para deixar seu coração se curar entre os golpes. A pequena esperança chamada Benjamin mal havia trazido alegria de volta para casa quando outra tragédia brutal começou a testar seu coração mais uma vez. Kelly se cansou no final de 2018. John presumiu que fosse exaustão após meses cuidando da família e trabalhando. Mas as dores, as noites sem dormir, os momentos em que ela escondia uma mão trêmula debaixo da mesa de jantar, tornaram-se cada vez mais difíceis de ignorar. Então, um dia, enquanto preparavam o jantar, Kelly colocou a mão sobre a mesa, agarrando-se à cadeira para se firmar. E em uma fração de segundo, seus olhos se desviaram, desfocadas, assustadas. Ele reconheceu um medo familiar e cruel que o atravessou o peito. Câncer de mama. A mesma doença que levou Diana, a mesma doença que levou sua mãe, e agora havia retornado, tão rápida e impiedosa quanto um veredito. Ele já o havia vivenciado vezes demais. Kelly escolheu manter segredo, não por vergonha, não porque desconfiasse do mundo, mas porque não queria que ela, Benjamin ou o próprio John revivessem o que haviam sofrido quando Jet morreu. Ela lutou em silêncio, escondendo a dor por trás do sorriso, escondendo o cansaço por trás de um olhar gentil, escondendo tudo que pudesse preocupar sua família.
Se o mundo um dia achou Kelly Preston bonita, só quem testemunhou sua luta entendeu que sua beleza era entrelaçada com uma força extraordinária. John se tornou seu cuidador. Aprendeu a ajeitar o lençol para que não arranhasse suas feridas cirúrgicas. Aprendeu a massagear delicadamente as áreas queimadas da pele após a radioterapia. Aprendeu a sorrir quando ela precisava de força e a chorar no banheiro quando sentia que estava desmoronando. Havia noites em que ele se sentava ao lado da cama dela, segurando sua mão, sussurrando promessas, implorando para que ela ficasse mais um dia. Só mais um dia. Ele havia perdido Diana em seus braços. Ele vira sua mãe partir. Ele segurara Jet em desespero impotente. E agora ele enfrentava o terror mais familiar de sua vida, vendo o grande amor de sua vida desaparecer diante de seus olhos. Kelly foi enfraquecendo aos poucos. Certa manhã, ela olhou para John com um sorriso cansado e sussurrou: "Você vai ficar bem." Mas John não estava bem. Ele não podia estar bem. Para onde quer que olhasse, a história se repetia como um pesadelo. O som dos ventiladores, o cheiro de remédios, o cabelo caindo, os aventais pálidos do hospital, os passos lentos que o puxavam de volta para todas as noites em que se sentava no chão ao lado da cama da mãe. O destino parecia zombar dele, arrastando-o de volta por cada perda que ele tentara enterrar. Em 2 de julho de 2020, Kelly Preston faleceu. Sem preparação, sem tempo, sem milagre. Sua casa, antes cheia de risos, tornou-se um deserto de silêncio tão profundo que parecia que se podia ouvir o coração de John se partindo em pedaços. A cadeira onde Kelly costumava sentar para assistir filmes ainda estava lá. Suas roupas ainda tinham o cheiro do perfume que ela amava. As fotos de família na parede ainda exibiam o sorriso de uma mulher que o mundo acreditava ser intocável. Mas dentro daquela casa, Kelly havia desaparecido. E John, pela primeira vez em décadas, sentiu-se verdadeiramente sozinho, verdadeiramente vazio, verdadeiramente com medo. Ele segurou ela e Benjamin no funeral. Benjamin se aconchegou no peito do pai, tentando esconder o rosto banhado em lágrimas. Ela apertou sua mão, os olhos vermelhos, mas se recusando a derramar uma única lágrima, como se tentasse ser forte para que o pai não desmoronasse. Lírias brancas, os favoritos de Kelly, rodeavam o caixão, e a música que ela amava flutuava pela sala suavemente como o vento. John permaneceu imóvel, os ombros tremendo, não como uma lenda de Hollywood, mas como um homem testemunhando algo que não conseguia suportar. Mais uma vez, a mulher que ele mais amava, virando as costas para o mundo. Depois do funeral, ele não foi direto para o quarto. Ficou parado na porta por um longa tempo, como se mais alguns segundos pudessem fazer Kelly abrir a porta, dizer algo, rir de novo. Mas o quarto estava vazio. A cama estava fria. O silêncio era tão absoluto que ele conseguia ouvir o peso da própria respiração. Caminhou até o armário e o abriu delicadamente. As roupas de Kelly ainda estavam lá, penduradas ordinariamente, como se ela tivesse saído apenas para passar a tarde fora. Ele estendeu a mão para dentro e tocou a manga do vestido azul que ela usara na última noite em que jantaram juntos. O leve rastro do perfume dela, o aroma que ele amava, a ponto de se desesperar, invadiu seus pulmões e ele desabou. Não conseguiu se conter, não conseguiu parar, não conseguiu resistir. As paredes ecoam, disse ele a um amigo. Até esta casa sente falta dela. De Diana a Helen, de Jet a Kelly. 4 vezes ele amou. 4 vezes o destino o elevou apenas para jogá-lo no abismo mais profundo. E, dolorosamente, essa ainda não seria a ferida final de sua vida. Após a morte de Kelly, John Travolta deixou de medir o tempo em dias ou meses, passando a medir por longos períodos de silêncio que pareciam inquebráveis. A casa que antes transbordava de risos, de sussurros de boa noite, de passos apressados pela manhã, agora guardava apenas o eco oco de corredores longos e vazios. Ele se movia como se tentasse não acordar ninguém, embora não houvesse mais ninguém naqueles cômodos. Ele tocou na caneca que Kelly usava todas as manhãs. Abriu a gaveta que ainda exalava seu perfume. E a cada vez que passava pela porta do quarto, o vazio se espalhava como um arrepio repentino que lhe apertava os pulmões. Ele sabia que precisava ser forte por ela, por Benjamin. Mas todas as noites, assim que as crianças dormiam, a casa encolhia ao seu redor, tão pequena que parecia tentar engoli-lo por inteiro. E, no entanto, nem 2 meses depois, quando a dor ainda mantinha sua forma original, quando ele nem sequer conseguira organizar os pertences de Kelly, a vida o arrastou de volta para o lugar que ele mais temia. Um telefone vibrando no escuro e uma voz familiar falando num tom que ele reconheceu em meio segundo. Más notícias. Seu irmão, Sam Travolta Jr., havia morrido repentinamente aos 52 anos. Sem aviso prévio, sem um último momento juntos, sem chance de se despedir. Apenas uma frase seca, cortante e brutalmente simples. Sam se foi. Num instante, ele ficou paralisado, como se seu coração tivesse sido despedaçado. Uma pessoa se foi. Depois outra. Depois outra.
Mesmo assim, ele olhou para a longa extensão de escuridão à sua frente e percebeu a verdade aterradora de que estava se tornando lentamente o último sobrevivente das memórias que o haviam acompanhado pela vida. O funeral de Sam se desenrolou como se fosse apenas o próximo capítulo de um pesadelo que ainda não havia terminado de se escrever. As flores brancas do velório de Kelly ainda não haviam murchado, e John vestiu o mesmo velho terno preto, parado mais uma vez diante de um caixão fechado. Um amigo contou depois que ele só disse uma frase, tão baixa que quase não saiu de seus lábios. Quanto um coração pode suportar? Ninguém respondeu porque ninguém conseguia imaginar outra pessoa na Terra sobrevivendo a uma sequência de perdas como a dele. Mas a vida parecia determinada a testar se essa pergunta tinha um limite. Em 2022, enquanto ele tentava reunir os fragmentos de si mesmo que restavam para construir uma vida normal para ela e Benjamin, a escuridão retornou. Desta vez, sem aviso prévio e com um rosto que o mundo inteiro conhecia. Olivia Newton-John, a colega de elenco que se tornou lendária ao seu lado na Grécia. A mulher que segurou sua mão quando ainda eram jovens sonhadores de Hollywood, na casa dos 20 anos. A testemunha de sua jornada de um jovem ator apaixonado a um homem marcado por tragédias sucessivas. Quando Olivia morreu de câncer de mama, a mesma doença que se insinuara em sua vida como uma assinatura cruel por mais de 4 décadas, John sentiu como se estivesse sendo puxado de volta para um quarto onde já estivera preso. Lucy's fracas, um corpo definhando e a absoluta impotência de quem ficou para trás. Ele escreveu uma despedida que o mundo inteiro pôde ler, mas só ele compreendeu o peso que carregava. Minha querida Olivia, nos veremos novamente. Não era uma mensagem para o público. Era um homem falando com suas próprias lembranças. Então, apenas alguns meses depois, como golpe final naquele ano terrível, Kirstie Alley, sua travessa colega de elenco, sua amiga de 30 anos, a mulher que Kelly também amou, morreu de câncer. John não chorou em público. Ele simplesmente escreveu: um dos relacionamentos mais especiais da minha vida. Mas aqueles próximos a ele perceberam isso claramente. Cada perda levava um pedaço dele. Mas a morte de Kirstie levou a parte em que ele confiava para combater a escuridão. No final de 2022, quando olhou para trás, para a estrada que havia percorrido, uma verdade devastadora emergiu. A maioria das pessoas que ele mais amava havia partido. Algumas levadas pelo câncer que o assombrava como um fantasma já quase meio século, outras levadas pelas reviravoltas cruéis do destino. Ele nunca disse isso em voz alta, mas todos viram. Ele convivia com fantasmas, não no sentido assustador, mas da maneira mais profunda possível. Rostos que antes riam com ele agora apareciam apenas quando ele abria um álbum antigo sem pensar. Ou quando ouvia por acaso uma música que Kelly costumava cantar, ou quando um verso da Grécia ecoava em um supermercado. E em meio a todas essas perdas, ele ainda precisava se levantar todas as manhãs, colocar a mão no ombro de ela, segurar a mão de Benjamin, respirar fundo como se estivesse buscando forças em algum lugar impossivelmente distante e sorrir. Não porque a dor tivesse diminuído, mas porque ele sabia que, se desmoronasse, as lembranças de todos que amara seriam relegadas ao canto mais escuro deste mundo. Ele se recusava a deixar isso acontecer. Sabia que a vida podia tirar tudo o que amava, mas ainda lhe restavam 2 coisas que não podia perder: ela e Benjamin. E assim, aos 71 anos, quando o brilho das luzes do cinema já não era tão intenso quanto antes, quando os teatros que outrora ecoavam seu nome agora apenas murmuravam suaves homenagens do passado, John Travolta não vivia mais para preservar a fama. Ele vive para preservar a paz para os filhos que permanecem ao seu lado. Talvez apenas nos momentos mais comuns seja possível perceber quem John se tornou depois de todas as perdas. Um pai dedicado, mais do que um ícone de Hollywood. Todas as manhãs, ele prepara o café. Fica parado na porta observando Benjamin brincar no quintal enquanto ela coloca a câmera sobre a mesa para perguntar a ele o que acha de um pequeno papel que está considerando. Nesses momentos, ele não é Vincent Vega, nem Tony Monroe, nem a estrela que o mundo um dia idolatrou. Ele é simplesmente um homem que perdeu muito e tenta se agarrar ao que lhe resta com uma ternura tão profunda que comove até mesmo quem está de fora. Aqueles que o conhecem dizem que John mudou profundamente desde 2020. Não por causa da idade, nem pelo cansaço da indústria, mas por causa da estranha quietude que emana de seu sorriso, de sua escuta, de seu olhar para os filhos, como se cada segundo fosse uma dádiva. O destino finalmente lhe devolveu o que tanto lhe tirou. Ele não coloca mais a ambição em primeiro lugar. Não tenta mais provar nada a Hollywood. Em vez disso, aprende a apreciar as pequenas coisas. Um jantar caseiro, uma viagem espontânea com ela, uma tarde ensinando Benjamin a operar o simulador de voo na pequena cabine que construiu dentro de casa. Ninguém diz isso em voz alta, mas todos entendem que em cada risada sua, sempre há a sombra daqueles que se foram.
Na maneira como ele dá um tapinha no ombro de Benjamin, há a mesma gentileza que um dia dedicou a Jet. No jeito como observa ela cada vez que ela sobe ao palco. Há o orgulho que Helene um dia sentiu por ele. E na maneira como ele hesita por alguns segundos antes de sair de casa, seus olhos instintivamente se voltando para a janela onde Kelly costumava se encostar. Há coisas que ele nunca disse em voz alta, mas que ainda existem, como uma respiração lenta e prolongada. Quando perguntado sobre o futuro, John simplesmente sorri. Um sorriso um pouco nublado, mas ainda vivo. Ele diz que não espera muito mais. Só quer viver o suficiente para que seus filhos nunca se sintam órfãos de pai. Novos rumores de amor. Power Hill são apenas ecos distantes. Ele não fechou o coração, mas também não tenta preencher o vazio deixado por Kelly. Não porque não esteja pronto, mas porque entende que algumas perdas não devem ser substituídas. Devem ser carregadas. E ele as carrega suavemente, silenciosamente, como quem guarda cartas antigas no bolso de um casaco. Aqueles que imaginavam a vida de uma estrela terminando em glória ficariam surpresos ao ver que John Travolta encontra a felicidade não em um tapete vermelho, mas na grama orvalhada em frente à sua casa na Flórida, sentado ao lado do filho enquanto assistem ao pôr do sol. As pessoas lhe perguntam como ele consegue lidar com tanta perda. Ele simplesmente responde: "Você não a supera, você a carrega e continua em frente." Uma frase simples, mas que resume toda a jornada de um homem que há muito conhece a escuridão, mas que ainda assim escolhe caminhar em direção à luz. E talvez esse seja o verdadeiro legado que John Travolta deixa. Não as danças que definiram uma geração, não os papéis que o transformaram em um ícone, mas a força de um coração que se recusa a se render. Mesmo depois de ter se partido tantas vezes, ninguém acreditava que ele pudesse continuar batendo. Mas ele continua, uma batida de cada vez, porque o amor nunca o abandonou, mesmo quando tudo o mais o fez. No fim, ao analisar a vida de John Travolta, pode-se pensar que se trata da história de uma estrela que passou do auge e lentamente se apagou no rol dos acontecimentos da história do cinema. Mas não, sua verdadeira história não é escrita sob as luzes do palco, nem medida pelos números de bilheteria. Ela está gravada nas feridas que o destino o obrigou a carregar. Ele já fez o mundo inteiro se levantar e dançar com ele. Contudo, nas últimas 4 décadas, ele teve que dançar uma dança diferente. A dança de alguém que aprende a existir em meio a perdas que retornam repetidamente como uma maldição. E dentro dessa repetição, finalmente se pode ver o tipo de luz que Hollywood muitas vezes deixa de reconhecer. A resistência de um coração que não sabe desistir. Hoje, enquanto ele está sentado em sua casa na Flórida, ao lado dos 2 filhos que ainda lhe restam, sem mais aplausos, sem entrevistas deslumbrantes, sem a pista de decolagem se estendendo sob as rodas de um avião, apenas o som do vento passando pelas janelas, talvez pela primeira vez em sua vida. Ele não precisa mais do brilho dos holofotes para saber que escolheu o caminho certo, porque compreendeu que o que permanece no final não é a fama nem a carreira. É o amor que ele continua a dar, mesmo que isso tenha lhe custado mais do que qualquer outra coisa neste mundo. Algumas pessoas passam a vida inteira correndo atrás da glória. John Travolta, depois de todas as tempestades, escolhe caminhar em direção a um pôr do sol tranquilo, onde pode ouvir com mais clareza o raro riso de Benjamin, ela cantarolando suavemente na cozinha e as memórias que ainda pairam nos espaços vazios. Memórias daqueles que o amaram, daqueles que se foram e daqueles que o ajudaram a seguir em frente. Ele não pode escapar delas, e nem quer. Elas fazem parte da história que ele carregará consigo até o último voo de sua vida. E quando olhamos para a sua jornada, uma pergunta sempre surge. Pequena, silenciosa, mas impossível de ignorar. O que realmente torna uma pessoa mais forte? Os momentos em que foi celebrada ou a... Será que é a maneira como ele continua amando a vida, mesmo sabendo que ela nunca foi gentil com ele depois de tudo o que passou? O que você acha que o mantém de pé? E o que te mantém de pé na sua própria vida? Se a história de John Travolta te lembra alguém, uma lembrança, alguém que você perdeu ou um momento que você achou que não sobreviveria, compartilhe nos comentários. Uma frase, uma única linha, até mesmo um emoji de coração basta para nos mostrar que, por mais cruel que seja a perda, os seres humanos sempre encontram um jeito de seguir em frente. Unidos. E se você quiser continuar acompanhando histórias repletas de emoção, jornadas que os holofotes não revelam, curta e inscreva-se no canal, porque por trás de toda lenda, sempre há um ser humano. E por trás de cada ser humano, sempre há uma história que vale a pena ser contada até o fim.